Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Porto Vet Podcast. Hoje estaremos recebendo o Dr. Euler Fraga, acabou de desembarcar aqui em Salvador, né, doutor? Queria apresentar nosso patrocinador, Biosom, ultrassonografia veterinária. É uma empresa que já está há mais de uma década no mercado, oferecendo um serviço volante, né, cursos de ultrassonografia, mentoria veterinária e hoje proporcionando essa conversa aqui com o Dr. Euler. Dr. Euler, seja bem-vindo pela segunda vez esse ano aqui em Salvador, né? É isso aí mesmo, Mário. Obrigado de novo pelo convite de estar aqui com o pessoal de Salvador. E vamos aí, vamos trocar uma ideia sobre a veterinária, sobre a ultrassonografia. Maravilha, é o que trouxe você aqui, né, meu Isso. amigo? Dr. Euler, eu conheço o Dr. Euler já há algum tempinho, né? Quando eu comecei na ultrassonografia, tive a oportunidade de ir lá para Belo Horizonte para poder fazer um estágio lá. Fui 2 anos seguidos, né? Na época lembra que era a época do carnaval aqui em Salvador? Você até falava comigo, esse aí vai dar certo. Enquanto tá todo mundo lá no carnaval de Salvador, ele tá aqui aprendendo ultrassonografia. Foi isso mesmo. Tempo bom, né, Euler? Foi muito Euler, tempo. conta pra gente um pouquinho como foi sua trajetória dentro da ultrassonografia, como que você enveredou pro lado da imagem, já estava tudo calculado ou foi acontecendo? Então, cara, essa é uma história até que eu gosto até de contar para os meus estagiários, que às vezes serve até de inspiração. Sim. Eu falo que se tudo, quando eu era estudante, se tudo tivesse dado certo como eu queria, eu não ia trabalhar com imagem. Né? Por incrível que pareça, eu gostava de trabalhar na área de inspeção de alimentos. Só que como eu tentei algumas coisas que não deram certo, né, que me deixaram até bem chateado na época, eu acabei tendo a oportunidade na parte de monitoria de radiodiagnóstico, né, com, na época, o professor da UFMG, que era o professor Renato Saqueto, me deu essa oportunidade e então enveredei para a imagem. Então, acabei minha graduação como monitor de radiodiagnóstico e assim que eu acabo a graduação, entro na residência. Na época não tinha residência de imagem na UFMG, era só residência de clínica, foi a primeira turma de residente da UFMG de clínica, mas dentro da residência de clínica eu fui me dedicando mais na parte de imagem. Que anos mais ou menos isso aí? Isso foi entre 98 e 2000 que foi minha residência. E aí, a partir daí, assim que eu acabo a residência, tive a oportunidade de continuar com a equipe do Hospital Veterinário da UFMG, trabalhando na área de imagem. E a partir daí a gente continuou nessa carreira. Fiz lá o mestrado, depois fiz o doutorado. E depois... Tudo na imagem. Tudo na imagem. E lá você trabalhava com raio-x, ultrassom? Então, lá na época a gente trabalhava com raio-x, ultrassom e também tivemos chance de trabalhar no setor de cardiologia também, né? Porque tinha chegado na época um aparelho de ecocardiograma, então a gente teve a chance também de trabalhar no setor de cardiologia. Né? Maravilha. Hoje você presta esse serviço também, você é cardiologista. Então, hoje a gente trabalha lá na nossa equipe com a parte de imagem, né, ultrassom, raio-x e também com a parte de cardiologia também. Tem colegas que trabalham com essa parte lá também na equipe também. Maravilha. Quando você saiu da residência, você foi para o campo, para a lida. Então, na verdade, quando eu acabei a residência, eles me chamaram para trabalhar como veterinário do hospital, nessa área, né? Que é lá da UFMG? Lá dentro da UFMG, que é uma área bastante carente, né? Mas depois, ainda trabalhando na UFMG, é que eu tive a chance de montar um serviço volante. Sim. Né? Foi um dos primeiros serviços volantes lá de Belo Horizonte, junto com hoje meu sócio, o Dr. Bruno. Né? Então nós começamos o serviço volante e a partir daí a gente foi desenvolvendo a equipe que a gente tem hoje. Né? Maravilha. Depois do serviço volante, vocês implementaram o serviço ponto fixo, né? Isso. Tem até um colega nosso que ele dá mentoria, né? O Vicente. Uhum. Vicente, se você estiver ouvindo a gente aí, um abraço, meu amigo. Eu já fiz também mentoria com o Vicente, né? Ele tem um programa muito bacana. Não sei se você conhece. Conheço, já teve uma sócia minha também que fez mentoria com ele também. Ele tem um programa muito bacana lá no Espírito Santo, né? Da mentoria. Ele coloca uns nomes bem bacana, Dourado, né? E ele ensina, né? Ele tem, parece que umas 6 clínicas fixas lá se não me engano, viu, Vicente? Se eu estiver errado, se já aumentou, me corrija. Coloca aí nos comentários quantas clínicas o Vicente tem hoje lá. E ele dá essa mentoria também para você destravar o ponto fixo.
né? Hoje aqui em Salvador, a gente não tem, me parece que tem uma clínica agora que só é imagem, né? Ultrassom, raio-x, mas a gente não tem, não sei se isso é uma cultura, não sei o que acontece. A gente não tem uma clínica voltada para a imagem, né? E vocês parecem que já tem um tempo lá em Belo Horizonte que tem clínico ponto fixo, né? E quantas vocês têm lá? Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. Então, a gente começou com o serviço volante, eu e o Bruno. Depois nós fomos aumentando essa equipe de volantes ainda. Então, nossa equipe de volantes foi aumentando progressivamente até que a gente sentiu a necessidade de abrir o ponto fixo. Por quê? O serviço volante, ele acaba sendo autolimitante, quer dizer, você tem que deslocar, você gasta um tempo e o trânsito lá em Belo Horizonte com o tempo foi se tornando um problema, né? Assim como hoje em várias grandes cidades. Então, mesmo com a equipe maior trabalhando no volante, a gente percebeu que a demanda ainda não era suprida. Então, a gente montou primeiramente um ponto fixo e mantivemos parte da equipe volante, então era um serviço misto. Depois, isso foi em 2000 e... nós começamos em 2005 com volante, em 2009 a gente montou o primeiro ponto fixo, né? Depois, no ano seguinte, 2010, abrimos um segundo ponto fixo, porque a demanda por setor da região, porque o ponto fixo também tem essa característica, né? Às vezes não dá para o cliente atravessar a cidade para ir até ali. Então, você tem que, às vezes, ir setorizando a cidade. E depois, em 2014, montamos o terceiro ponto, né? E aí acabamos com o serviço volante, porque a equipe toda foi, então, consumida por esses 3 pontos de atendimento. E hoje a gente tem aí, além dos 3 pontos de atendimento, algumas parcerias com alguns colegas do interior. A gente não montou um ponto lá, mas a gente faz algumas parcerias, coloca o aparelho de raio-x, faz os laudos para eles, enfim. Então, é esse tipo de parceria que a gente está desenvolvendo hoje com os colegas do interior. Entendi. Eu fiquei curioso num ponto que você falou. Explica melhor. Quando você começou a montar a equipe de ultrassom volante, como é que funcionava a dinâmica dessa equipe? Cada um atendia seus clientes, vocês revezavam os clientes? E qual era o objetivo dessa equipe? Então, como você falou, cresceu a demanda, né? Isso, como a demanda era muito grande e à medida que havia mais necessidade de clientes e na época havia uma escassez maior também de profissionais preparados para atender essa demanda, a gente foi selecionando colegas que trabalhavam com a gente ou que tinham sido ex-estagiários, né, ou que a gente tinha boas referências, e fomos fazendo parcerias com esses colegas. A gente ia comprando os equipamentos, alguns em conjunto com o colega, alguns a gente comprava, as marcações eram todas centralizadas, a gente tinha uma central para marcar esses exames, né? Entendi. De tal maneira que tinha uma pessoa ali para poder fazer a marcação. Não passava por vocês. Não, então a gente tinha uma pessoa que centralizava as marcações e distribuía entre os colegas da equipe, de tal maneira que a gente começava também a não ter que atravessar toda a cidade para fazer os exames, né? Entendi. Então os exames começavam a ficar setorizados, cada colega atendia uma região e os nossos clientes nunca ficavam sem alguém para atendê-los, que era um grande problema na época, né? Como tinha poucas pessoas, às vezes o cliente achava ruim, porque não tinha colega para atender, e aí a gente foi suprindo essa demanda dessa maneira. Mas quando a gente abre o ponto fixo, muda um pouco a coisa, porque o ponto fixo tem outras características, são outros desafios, mas você consegue também criar uma outra dinâmica de trabalho, né? E à medida que a gente vai evoluindo, a gente tem novos objetivos, né? E o ponto fixo permite isso, te permite criar uma outra dinâmica com a sua equipe para você também no seu dia a dia. Antes da gente passar, a gente desenvolver mais essa questão do ponto fixo, eu achei interessante, porque aqui em Salvador a gente tem, a grande maioria dos ultrassonografistas são volantes, né? Então a gente ainda roda bastante. E eu achei interessante você falar de desenvolver uma equipe, né, chamar colegas para poder trabalhar, em vez de cada um vai para o seu canto e tenta ganhar. Eu me lembro que da última vez que você esteve aqui, você conversou comigo sobre o Nash, né? Como é que chama? Sobre a teoria dos jogos. Teoria dos jogos, né? E desenvolve para a gente aí a teoria dos jogos em relação ao seu ponto de vista de montar a equipe, de trazer pessoas para perto. Então,
às vezes a gente tem que agir um pouco contra o contrassenso, né? Às vezes o senso comum mostra pra gente que o colega vai ser seu concorrente. Sim. Mas o mesmo colega que pode ser seu concorrente pode ser seu parceiro. Seu aliado ali, seu né? aliado na no missão. dia a dia. Então, isso vai um pouco, é claro, do jeito de cada pessoa, né? Tem gente que gosta de trabalhar em equipe, tem gente que gosta de trabalhar com as pessoas, tem gente que gosta de trabalhar Mais sozinho. individualista, né? Isso é normal e não tem nada de errado, né? Então, eu acho Sim. que vai ter colega que vai querer trabalhar a sua carreira inteira sozinho, do jeito dele, e tem colegas que vão querer trabalhar em equipe, né? E cada jeito de trabalhar tem suas vantagens, mas trabalhar em equipe tem muita vantagem, porque você consegue, desde que você selecione pessoas com os mesmos ideais, você consegue juntar pessoas com características diferentes, que vão se complementando. Então, eu acho que a grande dificuldade de se montar a equipe é isso, é você primeiro encontrar pessoas com ideais semelhantes. Porque assim, tem ideais diferentes, cada um vai para um lado, não adianta. E para o outro lado, você também tem que encontrar pessoas que vão se encaixando, é como se fosse um quebra-cabeça. Quebra-cabeça, né? Então, as pessoas têm que se complementar. Então, montar a equipe, eu acho que é isso, é você encontrar pessoas que têm ideais semelhantes e características diferentes, que vão acabar se agregando ali, né? Isso que vai permitir que você forme essa equipe. A gente já entra aí em um outro ponto, que é gestão de pessoas, né? Saber fazer... tem que ter uma cabeça ali, um líder no meio para poder organizar esse baba aí, trazer, buscar, né? Chamar, vamos tentar fazer dessa maneira, né? Dentro dessa equipe aí, quem foi a pessoa aí que intermediou? Então, a nossa equipe foi se montando, né, assim, de maneira até meio que fisiológica, né? Eu não sei se a gente teve realmente um líder específico, né? Eu acho que, igual eu falei. Começou com você e Bruno. Comigo e Bruno. E nós somos amigos desde a época da faculdade, né? Nos conhecemos ainda nos primeiros períodos da faculdade. E temos características diferentes. Uhum. Então, eu acho que essa simbiose de ter características diferentes, mas ideais parecidos, é que foi permitindo também a gente selecionar pessoas que tinham características que iam agregando a nossa equipe, né? Mas que tinham o mesmo ideal nosso, sabe? Então, assim, é importante, eu acho que nessa formação de equipe, é isso, você encontrar pessoas que têm ideais parecidos com vocês, né? Que têm uma mesma visão da veterinária, parecida com a sua, né? E que tenham características que vão completar a sua. Não adianta eu ter 4, 5 Eulers ou 4, 5 Brunos na equipe. Isso não vai dar certo, né? Ou a equipe vai ficar ali com um potencial não totalmente desenvolvido. Então, o importante é que as pessoas consigam se complementar, né? E aí cada uma vai dando a sua contribuição aí para a construção dessa empresa aí. Você tocou num ponto, você falou 3 Eulers, 2 Brunos. Eu estou montando uma equipe hoje aqui em Salvador, de ultrassonografia, justamente para poder oferecer, né, um serviço mais ágil e de qualidade. Eu não consigo abarcar tudo, né? E às vezes eu tenho um cliente ali que está precisando de um ultrassom e eu não posso atender ele naquele momento. Então eu tenho colegas que estão com um tempo um pouco mais flexível e conseguem ir lá atender. E aí esses dias eu estava até pensando isso. Fazer a gestão ali, hoje a equipe está muito redondinha, muito bacana, mas se fosse mais 2 Mari igual, eu acho que ia dar uma chocada, né? Tem que ser pessoas diferentes, com o mesmo objetivo, com o mesmo valor, né? Com a mesma... Mas, pessoal, às vezes, você conversa, troca uma ideia, um da equipe fala, doutor, pensa por esse lado. Rapaz, eu não tinha visto isso, não tinha pensado por esse lado, e vai agregando, são 3 cabeças pensando ali, né? Vai refletir, depois volta, toma um cafezinho, marca um café. Isso é bacana. Isso, e aí eu acho que isso que é importante. É não só importante, porque você vai criando laços não só profissionais com essas pessoas, né? Eu falo, hoje nós somos 5 sócios lá, e assim, você vai criando laços de vida, são 15, 20 anos, né, que você vai dividir ali com essas pessoas. Então é importante que você vá escolhendo pessoas que vão agregando na sua vida, né? Porque você cresce profissionalmente não só fazendo cursos,
adquirindo conhecimentos, mas você cresce de acordo com as pessoas que você vai tendo contato, né? Que é as pessoas que vão te permitir evoluir aí dentro da carreira, né? Aí, depois dessa equipe volante, vocês aí migraram para o ponto fixo. Isso. Qual é o nome da clínica de vocês lá em Belo Horizonte hoje? A clínica chama DOI Diagnóstico por Imagem. DOI. Isso. Hoje vocês são 3 unidades. São 3 Já unidades. tiveram mais ou parou nas 3? Não, a gente sempre foi só até as 3, né? Porque também não adianta também você expandir eternamente, quer dizer, se não são esses os seus objetivos. Eu falo pro pessoal, é importante você ter objetivos, né? É isso. Né? Porque você vê, o Vicente ele tem 6. Uhum. Aí sempre a ideia dele é mais, talvez entrar em um outro estado, aí tem um outro que já, 3 daqui já tá bom. Então, isso varia do indivíduo, né? Das suas expectativas, das suas experiências, né, de vida que você teve, do que você quer para sua carreira. Eu falo assim, modelos únicos de sucesso não existem, né, Mário? Então, assim, o que eu fui vendo ao longo desses 20 e poucos anos de veterinária é que dentro de uma profissão, né, seja qual for, eu acho que a gente vai ter vários modelos de sucesso. Porque o que é sucesso? Vai ser aquilo que você objetiva para si, né? E não adianta você querer ter o sucesso do outro ou ter o objetivo do outro, né? Então a gente vai ter colegas diferentes, com objetivos diferentes. Por exemplo, eu tenho uma colega, eu falei que a gente começou lá em 2005, né? Ela é volante desde essa época. Né? E sempre que eu encontro com ela tá com o mesmo ânimo, tá com a mesma energia, tá feliz da vida, trabalha sozinha desde essa época, porque é o jeito dela. E ela tá. Então, assim, ela atingiu o mesmo sucesso que eu atingi por um caminho diferente. Né? Ela tá lá mesmo, toda vez que eu encontro com ela nos eventos, ela tá lá do mesmo jeito e tá satisfeita, né? Às vezes eu acho que ela tá até mais satisfeita que a gente. Então, assim, e ela seguiu um outro caminho. Então, não existe uma receita de bolo. Todo mundo tem que abrir ponto fixo, todo mundo tem que montar uma equipe grande, né? Só assim a gente vai ser feliz, né? Não. Eu acho que cada um vai ter o seu jeito. Vai ter o seu jeito, né? Então, assim, cada um vai ter seu jeito. Então, eu acho que não existe um padrão que todo mundo tem que fazer igual. Eu acho que cada um tem que descobrir o que te deixa feliz, o que é um desafio. Então, eu não consigo viver sem um desafio, né? Então, se o desafio é abrir muitas unidades, né? Então, acho que a pessoa tem que correr atrás disso. Se abrir uma franquia nacional, né? A pessoa tem que correr atrás disso, né? Mas também se o desafio da pessoa é um crescimento individual, sozinho, então a pessoa que também, eu acho que vai conseguir atingir um sucesso pessoal muito grande. Né? Sabe o que é que eu tenho visto, Will? Nessa década aí que eu estou percorrendo, né? Eu tenho uns 14 anos de ultrassonografia, mais um pouquinho de uma década. Depois e eu falo isso para os meus mentorados, né? As pessoas estagiários, as pessoas que passam por mim hoje. Entre no processo, porque às vezes a gente projeta uma coisa, né? E na hora que você começa a entrar no processo, você começa a ver que não é daquele jeito. Você vai para um lado, você vem para cá, o negócio desenrola. Eu vejo os alunos que entram, adquirem um aparelho, é um custo, né? Hoje o aparelho ainda tá caro, né? E tá ali, pô, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso entrar no mercado. E quando começa a entrar no processo, começa a ver que o negócio começa a desenrolar de uma outra forma. Começa a aparecer outras oportunidades que talvez ele não estava enxergando, talvez uma clínica que precise de uma pessoa fixa ali um dia, você já consegue indicar, e aí o negócio vai se ajeitando no momento certo. Óbvio que cada um tem um ritmo, né? Tem uns que entram mais rápido, tem uns que demoram um pouco mais, mas quando você entra no processo e se permite, você vai começando a ver as oportunidades. Sim. Né? Meu pai sempre falou uma coisa, cavalo arriado só passa uma vez. Não acho que só passa uma vez, ele passa, mas você tem que estar preparado para montar, né? Naquele momento ali. Também concordo. Eu acho que tem que dar o primeiro passo, né? A partir do primeiro passo, a gente vai vendo os outros, né? Tanto é que você hoje, aí conta um pouquinho, além do ponto fixo, você hoje dá aula em faculdade. Você fez o seu mestrado lá atrás já pensando em dar aula? Então, cara, eu fiz o mestrado, depois o doutorado, pensando em dar aula, né? Pensando em entrar para a carreira acadêmica, mas ao mesmo tempo a gente teve a oportunidade de montar essa empresa, né? E para mim sempre, igual eu falei, o que me anima, o que me motiva são os desafios. E a empresa se mostrou um desafio grande na época,
Eu tive algumas questões do doutorado que me desanimaram um pouco com a carreira acadêmica, Sim. né? Me desiludi com algumas coisas dentro da universidade pública brasileira, tem os seus problemas, toda área tem, né? Mas sempre gostei da parte de lecionar. Então, depois a gente teve a oportunidade de dar um pouquinho de aula na graduação. Depois, agora, o pessoal tem nos chamado muito para curso de pós-graduação. Então, a gente tem dado muito curso na parte de pós-graduação ou cursos de aperfeiçoamento, igual esse que a gente veio dar esse final de semana aqui com a Biossom aqui também, né? Então, isso me ajuda um pouco a saciar um pouco dessa sede de passar o conhecimento, né, de estar em contato, né, porque o ensinar ele é interessante que ele te deixa em contato com o pessoal novo. E o pessoal novo tem muita pergunta para fazer, as perguntas que às vezes o pessoal mais velho deixou de fazer. Então, por isso que eu gosto de estar com o pessoal que está aprendendo, que está iniciando. Que às vezes o pessoal traz perguntas para a gente, né, que também são novos desafios para a gente responder essas perguntas, trazem uma necessidade da gente também mudar e se adaptar a essa geração mais nova, né? Porque uma das coisas que eu menos gosto de ouvir, quando eu era novo já não gostava, mas continuo sem gostar, é que na minha época era melhor. Eu odeio essa frase, né? Não gostava quando era novo e ouvia o pessoal mais velho falando, e não gosto hoje nem de falar e nem de ouvir alguém falar para o pessoal mais novo. Não, a época melhor é agora que a gente está vivendo, né? Então, assim, é impressionante quando a gente compara a veterinária, quando eu comecei, então, lá em 98 com agora, a evolução é uma coisa fantástica, né? O que aconteceu. Então, a melhor época que a gente tem agora, e a gente tem que preparar a próxima época que vai ser melhor ainda. Então, assim, eu gosto de estar com o pessoal mais novo, né? Porque eles realmente incentivam a gente a continuar essa luta, essa busca por melhorar a profissão, né? Provavelmente, quando você estava lá em 96, você tinha uma loquinha, alguma coisa nesse sentido aí, né? Hoje, se você falar para um menino novo aí, do Aloca, o que é isso, doutor? Eu até tirei uma foto um dia desse de uma loquinha que estava na clínica de um rapaz, tirei uma foto, postei, que é uma relíquia, né? Então o negócio vai evoluindo, o negócio vai tomando outras... A gente vai entrar já daqui a pouco na tecnologia, na IA, mas é interessante, eu não sei se é uma característica do mineiro, né, lá do pessoal. Meu pai é mineiro, ele formou aqui na Bahia, na UFBA, mas teve muitos anos da vida dele, ele trabalhava dentro de uma fazenda, veterinário de grandes animais. E ele sempre teve acesso ao FMG. Então, como ele fazia inseminação artificial, melhoramento genético, ele trazia, a faculdade tinha um vínculo com ele de trazer os alunos para poder ver o melhoramento, os bezerros, né, ganho de peso, enfim. E ele sempre, eu vivi isso minha vida toda, ele trazendo estagiário, ficava 3 meses lá na fazenda, morando lá com ele. Então ele falava, Dan, eu não posso ir para a faculdade, porque ele morava dentro da fazenda. Então o que é que ele fazia? Trazia a faculdade para dentro da fazenda. E trocava ideia. Ele sabia o que estava acontecendo lá dentro. Era uma forma de se atualizar também. Claro. E eu aprendi isso, eu trouxe isso para mim. Então, quando eu comecei a rodar, já sempre com um estagiário, né, sempre trazendo pessoas. Posso te acompanhar? Pode. E chegou um momento que eu fiz uma transição disso. E eu vi uma oportunidade, falei, pô, eu posso monetizar hoje. Tem veterinários que estão no mercado, que estão precisando, né, de um apoio para poder... Porque quando a gente começou não tinha nada disso, de mentoria, né, e Salvador tinha 3, 4 pessoas, e as pessoas não gostavam muito de dar estágio. E eram poucos, né? Então a gente ficava muito sozinho, era no erro e acerto. Era ia fazendo tração, ia lá para você, né? Buscava um estágio. Tanto é que eu consegui estágio na minha época em humanos. Eu fiquei 1 mês, né, com um médico que me deu um estágio. Também consegui, para não ser injusto, um estágio na CEMEB com a doutora Kátia Requião. Ela me atendeu muito. Fiquei meses lá com ela. Porque eu também sou descolado, troco ideia, conversa, então Mas dar estágio é você trazer a faculdade, o que tem de atual, para perto de você.
né? Sim. É uma forma de você estar atualizado ali. Então, eu gosto muito dessa troca com a galera nova que está chegando. É exatamente isso, é uma troca, né? A gente acha que é eles que vão aprender, não. Acho que a gente acaba aprendendo, sem dúvida, né? E sem sendo dúvida. muito motivado por eles, né? Sem Então, dúvida. assim, É eu uma acho energia, que, né? Uma injeção de sim, ânimo ali pra gente. com certeza. Né? Então, assim, tanto o ensino quanto a oportunidade de oferecer estágio para os colegas mais novos, eu acho que é fundamental para qualquer empresa, né? Eu acho que é um combustível que entra dentro da empresa, né? Se a gente, claro, sabendo orientar o pessoal mais novos nessa fase inicial aí, é um combustível para qualquer empresa crescer. Sim. Né? Então, hoje você tem uma empresa fechada lá em Belo Horizonte, Isso. a DUI, em diagnóstico por imagem. Vocês oferecem serviço de raio-x, ultrassom e a parte de cardiologia. Isso. De cardiologia. Isso. Você chegou a ter um atomo lá também, né? Chegamos a ter um atomo já há alguns anos, só que era um atomo, um aparelho que veio da medicina humana, né? Um aparelho de segunda mão, usado. Aí ele começou a dar muita manutenção. Depois a gente reestruturou algumas coisas dentro da empresa, né? E esse aparelho a gente acabou retirando, então, da nossa empresa. Hoje a gente não oferece esse serviço. Tem outros colegas lá em Belo Horizonte que oferecem o Hoje serviço o mercado de lá tomo, já tem um... Tem alguns. Hoje nós estamos lá, além das nossas, deve ter mais umas 2 ou 3 empresas de diagnóstico por imagem lá. Né? E aí tem as clínicas também, os hospitais que foram se equipando ao longo do tempo lá também. Então, eu acho que hoje deve ter uns 3 ou 4 aparelhos de tomografia lá, se eu não me engano. Entendi. E uns 2 de ressonância. Né? Só que, igual eu falei, cada empresa... Já tem ressonância lá? Tem 2 Aqui aparelhos. Aqui em Salvador ainda não tem, não. Então, mas, igual eu falei, cada empresa vai ter os seus próprios objetivos, os seus próprios rumos internos. Então, na nossa organização interna, a gente preferiu focar no que a gente fazia de melhor, né? Então, hoje a gente está trabalhando com essa área específica aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você dá aula de pós-graduação, vem aqui dar cursos, né, de treinamento para equipes, para grupos. Você não pensa em dar esse serviço lá na DUI, a DUI oferecer como é que a gente pode falar, uma escola de ensino, como a gente vê já, né, em São Paulo, como a NextVet, a Naus? Então, o que eu vi ao longo desses anos, o que eu percebi? Na minha época, quando eu comecei lá em 98, praticamente não tinha curso, né? De vez em quando a gente tinha uma palestra, às vezes em São Paulo, o pessoal conseguia organizar ali algumas pessoas interessadas, tal, para dar um curso de final de semana, alguma coisa assim. Então, não tinha pós-graduações igual a gente tem hoje. Hoje eu estou vendo que essa parte de cursos está também, assim como vem se profissionalizando outras áreas, também a área de curso vem se profissionalizando. Né? Aquela questão que a gente falou, a gente entra no processo e aí vai vendo que em cada época, cada 5 anos, 10, o negócio vai tomando um formato diferente, né? Então, o que eu vejo hoje na parte de cursos é que também está na parte de transição. Então, depois a gente começou a ter vários cursos profissionais já no mercado, né? Há mais tempo, que tinham experiência para passar, organizando esses cursos, né? Depois da pandemia, então, explodiu a parte de cursos online. Online, né? Sim. E o que eu vejo hoje é que está começando a subir para um outro patamar. São empresas realmente especializadas em dar cursos, né? Então, dar curso também não é só você chamar um profissional, montar uma sala e passar. Existe toda uma estrutura hoje para que o curso saia. Né? Você dá os cursos aqui, você sabe que não é simplesmente juntar um pessoal para falar sobre o assunto. Existe toda uma estrutura para que o curso realmente saia. Operacional, né? Por detrás. Então, assim, tem que ser, as empresas, né, eu acho que podem abraçar, mas eu acho que tem que abraçar também com o profissionalismo que a área de curso existe. Sabe por quê, Mário? Eu tenho percebido alguns alunos que vão fazer alguns cursos, mas saem do curso sem as habilidades necessárias. Então, alguma coisa está errada nessa parte desse ensino. Então, uma das grandes dificuldades que a gente tem para realmente contar isso, agora respondendo a sua pergunta, dentro da empresa, é o que a gente sempre se pergunta. A gente vai dar o curso, ok, mas não posso dar o curso por dar o curso ou pelo dinheiro que os alunos vão pagar naquele curso. Né? Eu tenho que oferecer algo onde o aluno ele vai sair dali, né, respaldado para utilizar aquele conhecimento de maneira prática e eficaz no seu dia a dia. Então,
quem dá curso tem que ter uma responsabilidade muito grande. Você não pode estar visando apenas em ganhar o dinheiro do aluno. E, infelizmente, eu tenho visto em algumas áreas do país isso ainda acontecendo, né? Cursos que são montados quase que exclusivamente para que o aluno vá, faça o curso, pague pelo curso, mas que não dão ferramentas necessárias para que o aluno realmente volte para a sua realidade profissional e consiga fazer uma grande diferença, tá? Então, assim, a gente se questiona muito lá isso, né? Se a gente vai conseguir montar dentro da rotina, né, algo que realmente vai fazer diferença na vida dos alunos, né? Porque o dinheiro não pode ser o único objetivo, né? Com certeza. É muito interessante isso que você... Eu estava até conversando com o Hudson esses dias sobre justamente isso. O Doppler, né? Vamos pegar a ferramenta Doppler, né? Às vezes, muitos alunos... A gente já deu um curso ano passado, ele deu aqui pela Biossom, acho que ele deu um curso também no interior da Bahia, e o que é que ele percebeu? Que a maioria das pessoas que fizeram, que são conhecidas nossas aqui, não entraram, não estão fazendo Doppler. Pô, o que está acontecendo? Será que é difícil a técnica de aprender ou está faltando alguma coisa? Então, o curso que a gente vai dar agora em novembro, a gente vai focar, a gente aumentou um dia, né? Eram 2, a gente botou para 3, justamente para a gente poder investir nessa capacitação para que o aluno saia fazendo o Doppler, né? Ou pelo menos tendo uma ideia ali de como, na prática. A gente sentiu essa necessidade, realmente. E é por isso que a Biossom hoje, eu dou o curso de ultrassonografia abdominal básico, né? Introdução biofísica, né? Artefato de técnica, todo o caminhozinho, e ofereço, posterior a isso, a mentoria, que é o dia a dia, né? A mentoria presencial. Então, o camarada vem, ou a moça, me acompanha, eu dou um espaço aí, tempo de até 3 meses para vivenciar isso, né? Tá na minha rotina, me acompanhar, ver como é que funciona, né? Todo operacional e entrar realmente no processo, porque não é fácil, né? Não é fácil, ainda mais na nossa área. Então, lá na empresa, o que a gente criou foi um programa de trainee, né? Sim, então, os colegas entram, como se fosse um programa de residência, né? Mas que existe nas faculdades. Então, o colega fica com a gente entre 1 ano e 2 anos, e ele então vai... Mas aí, vocês... como é que vocês anunciam isso? Então, na verdade, como são poucas vagas, a gente vai selecionando entre ex-estagiários, né? Colegas que estão ali nos procuram, buscando oportunidade para iniciar a carreira, né? Então, eles entram na empresa, vão ficar ali 1 ou 2 anos, já teve colega que ficou 1 ano, teve colegas que ficaram 2 anos, mas a gente aí consegue ver a evolução grande do colega, porque ele vai acompanhando, ele começa a trabalhar sobre a orientação dos colegas mais experientes. Como você fez na residência. Isso. E vai estudando, e vai tendo encontros técnicos, e ele vai evoluindo. Então, hoje a gente tem alguns trainees que passam lá pela nossa clínica, que hoje já estão em outros centros de imagem lá de Belo Horizonte, prestando serviços, que aí sim eu fico tranquilo daquele profissional realmente estar no mercado e realmente fazendo diferença. Sim, né? sim. Então, assim, eu acho que... Mas também o colega que busca os cursos, aí tem que ter essa mentalidade. Eu vou para o curso para iniciar um processo de aprendizado. Eu não vou sair do curso também 100% pronto. Até porque, por mais longo que seja o curso, ele tem uma limitação de tempo. Então, o colega tem que ir para o curso com essa mentalidade também. Aqui dali vai ser o início de um processo para que eu possa aplicar. Então, acho que a gente tem que olhar o lado do curso, né? Que eu acho que tem que ter responsabilidade quem oferece o curso. E também o colega que vai buscar esse curso, ele também tem que ter algo intrínseco nele para que ele possa, então, pegar aquele conhecimento e trazer para a rotina dele. Né? Perfeito. E a partir daí, é até um campo ali, né? A gente começa esse processo de você expandir, né, o seu serviço. Né? Você treina... às vezes eu vejo as pessoas falarem, você vai treinar a pessoa, daqui a pouco ela vai embora, mas a vida é assim. Eu não estou treinando ela para que ela fique agarrada comigo. Eu quero que ela cresça, que ela possa, né, servir a um outro colega,
né? Eu não vejo ninguém como um concorrente, de fato, cada um tem seu espaço. Eu vejo como colaboradores e às vezes você treina para um outro colega, o outro colega treina para você e vem o negócio. Você conhece Rafael Dilon, né? O Uhum. colega nosso da imagem, ele falou uma coisa uma vez para mim que eu acho muito interessante. Eu falo isso muito. Mário, é a dança das cadeiras. É só você saber jogar o jogo, né? Às vezes você está prestando serviço em uma clínica, daqui a pouco a clínica começa a chamar outra, daqui a pouco ela volta e te chama também. Eu sempre falo para meus alunos, você pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Agora, você não pode deixar de não ser opção. Então, Euler não pode, chama Mário. Mário não pode, chama C, chama B. Chama Euler. Não, Euler não, pelo amor de Deus. Euler, pelo amor de Deus, não, é melhor ficar sem fazer ultrassom. Passa para... Né? Então, eu sempre falo, ó, você não pode deixar de ser opção. Sempre esteja ali né? Porque tem gente que me chama em primeiro lugar, às vezes gosta mais do outro, né? Sim. Mas em algum momento tem Mário, não, pode chamar Mário. E essa é a importância da qualificação dos cursos, né? Porque eu acho que quando o mercado todo percebe a área de imagem com profissionais melhores, né? Isso, na verdade, é bom para o mercado inteiro, é bom para todo mundo. Porque o próprio exame, né, que está sendo oferecido ganha respaldo junto aos clínicos que vão solicitar. Então, quando eles têm muitas opções boas no mercado, isso eu vejo, aconteceu em Belo Horizonte, acontece em todo qualquer lugar. Quanto mais profissionais bons numa área, mais a área é valorizada. Mais o clínico vai pedir. Então, quando a gente começou a fazer volante lá em 2005, éramos 2, 3 colegas fazendo volante, né? Mas o número de exames que hoje existe, hoje são mais de 200 volantes em Belo Horizonte, pelo que eu fiquei sabendo, né? Muito, hein? É bastante. E mesmo assim, tem muita gente. E tem todo mundo. E tem todo mundo, faz. Porque o próprio exame ficou mais valorizado. Ficou mais valorizado, você entendeu? Né? Porque os colegas foram aumentando. Então, por exemplo, você falou do Doppler aí, tem pouca gente fazendo Doppler. E se pede pouco Doppler porque tem poucos profissionais. Se nós tivermos muitos profissionais oferecendo, sabendo a indicação correta, sabendo realizar e agregando ali para o clínico dentro do exame, né, algo com o uso da técnica de Doppler, você vai aumentar muito, né, a demanda por Doppler e por bons profissionais de Doppler. Então, assim, isso acontece em qualquer área, com qualquer técnica, né? Então, restringir, né, a divulgação desse conhecimento é algo, achando que isso vai te criar uma reserva de mercado, pelo contrário. Sim. Na verdade, ela vai restringir o crescimento do seu mercado. Quanto mais profissionais estiverem utilizando aquela técnica de maneira adequada, mais o mercado vai exigir bons profissionais. É uma coisa que acontece, é igual loja de peça de carro. Quando você vai numa cidade, todas as lojas ficam na mesma região. E quanto mais lojas daquela região, mais o pessoal procura as lojas daquela região. Ali, então, né? Na verdade, elas não viram concorrente uma das outras. Cada uma vai contribuindo para outra para formar um grande mercado ali. Um ecossistema, né? E facilita até o cara que comprou. Tem a Ford, tem a Citroën, tá tudo ali. Eu já vou lá para resolver minha vida ali. Se nós tivermos mais profissionais preparados, oferecendo as diversas técnicas de ultrassom, né, mais os clínicos vão ter confiança nesses profissionais e mais vão pedir, porque as técnicas têm a sua contribuição, né? É a sua parcela de contribuição. Então, eu acho que a gente está nesse processo, né? E os cursos, igual o da Biosom, estão contribuindo para isso. Né? Quer dizer, essa é a filosofia da empresa, né? Trazer profissionais para capacitar o nosso mercado. Isso. Eu tenho reuniões, né, converso bastante com os profissionais daqui de Salvador. Obviamente tem uns que pensam diferente, né? Não, você está botando mais gente no mercado, mas a ideia, e eu quero trazer isso para o pessoal que está nos assistindo, é qualificar, capacitar os nossos profissionais. Quanto melhor ficar, mais a gente vai oferecer o serviço. Sim. Então, quanto mais os clínicos souberem, tem gente fazendo Doppler, tem gente e agora a bola da vez aí é a elastografia, né, a microbolhas. Eu estou vendo agora eu vi o stories do Paulo, né, da NextVet, falando, eu estou apaixonado pela técnica, né, já está dando aula lá de microbolha, de elastografia. O professor Feliciano trouxe isso aqui para a gente. Para o Brasil, se não me engano, foi ele que começou a divulgar a técnica, né?
A professora Cibele também já Cibele lá da também NAUS também já dava cursos nessa área, nessa né? área. E quanto mais profissionais a gente tiver nessa nova área, mais isso é igual fogo, né? Quando pega, né? Quanto mais tiver, mais vai se espalhar, mais o clínico vai confiar, Justamente. mais a técnica vai ser solicitada, né? Perfeito. E não adianta você achar ali que, não, só eu sei fazer isso, vou ficar isso aqui é restrito. Muito pelo contrário, né? Primeiro que ninguém vai dar conta de atender todo mundo. Não dá né? não. Nem em termos de técnica, nem em termos de relacionamentos, né? Então, não tem muita vantagem. A vantagem é se a gente puder espalhar isso, né? Eu enxerguei isso no início, quando eu comecei, tinham poucos profissionais fazendo ultrassom em Salvador. Tinha uns 2 ou tinha 3 profissionais na minha frente. E a partir do momento que a gente foi amadurecendo o mercado, entrando mais gente, mais colegas começaram a pedir, que não pediam, porque era meio que fechado. Por exemplo, as clínicas de bairro, as clínicas que não conseguiam marcar, porque os colegas só tinham semana que vem. Sim. Às vezes você precisava para naquele momento, os colegas não tinham agenda. Então, você ficava restrito. Então, quando você consegue pulverizar isso e difundir a técnica e conseguir atender a demanda, você começa a gerar demanda. Sim. Né? Eu acho que qualquer área vai se qualificar com a quantidade maior de profissionais, desde que, claro, com qualidade também, né? Então, me fala aí da microbolhas e a elastografia lá, vocês estão usando? Vocês já estão? A gente está já estão com algum projeto? Estamos programando para começar a colocar, já tem demanda, os clínicos já estão solicitando. Já tem gente que faz lá em Belo Horizonte? Não, eu acho que não. Tem ninguém? Eu não conheço ainda, mas a gente já está com um projeto para trocar os próximos equipamentos que a gente for fazer troca, já poder atender essa demanda aí. Maravilha. Né? Porque a coisa vai evoluindo naturalmente. O clínico demanda, a gente investe, o clínico demanda. Então, eu acho que a ideia é que vá naturalmente evoluindo, né? Nós estamos com o Dr. Hudson Razeira, já está trouxe a técnica aqui para a Bahia. Ele já está fazendo elastografia, microbolhas, né? A gente já está com alguns clientes aqui em Salvador, ele já está vindo fazer. Então, a ideia é que ano que vem a gente já consiga estar fazendo curso aí, né, divulgando a técnica, trazendo mais profissionais. E é como você falou, são aparelhos que precisam de um software, né? Um software específico, nem todo equipamento aceita. Microbolhas, né? Tem também o software, contraste. Sim. Mas totalmente aplicável e tem vantagens, sim, né? Claro. Não invasivo, né? São técnicas que você consegue, né? Não vai substituir. Mas eu acho que vai ter um nicho grande de mercado, acho que vai ter uma aplicação grande, né? Sim. Com certeza. É bem bacana. E eu queria conversar com você a respeito de uma tendência também. A gente tem falado de tecnologias, de novas ferramentas, né, como a microbolhas e a IA. Como é que você enxerga hoje a IA dentro do nosso nicho? Então, cara, eu acho que a inteligência artificial, assim... Vocês já usam lá? Então, eu vejo 2 grupos de colegas comentando sobre inteligência artificial. Aqueles que são extremamente empolgados e acham que vão mudar muito. Sim. E os que acham que não vai substituir o veterinário. Então, eu sou daquele grupo que eu acho que vai mudar muito, sabe? E negar, eu acho que essa mudança vai chegar... quando eu dou as aulas... Ela já chegou, na verdade. Já chegou, né? Todas as aulas que eu dou, eu costumo levar para os alunos já o que existe de pesquisa, né? O que está tendo de pesquisa nessas áreas. Então, quando eu vou dar aula de ultrassom, eu mostro alguns trabalhos já sobre desenvolvimento de pesquisa com inteligência artificial. Eu fui dar uma aula para o pessoal da cardiologia, os alunos até falaram assim, professor, mas a inteligência artificial não vai substituir o veterinário por conta do esteto, não vai conseguir escutar. Eu mostrei para eles o trabalho mostrando a inteligência artificial, como que ela já acertava muito os sons captados por estetos próprios, né, que captam o som das bolhas cardíacas. Então, na verdade, ela vai entrar em todas as áreas e vai transformar todas as áreas de maneira muito impactante. Já está transformando, né? E, inclusive para coisas boas e para coisas ruins. Então, as pessoas a gente está usando. Então, a gente vai começar a utilizar lá, provavelmente, esse ano, na parte de atendimento telefônico. Então, infelizmente, uma das nossas telefonistas vai acabar com o tempo sendo substituídas, né? E isso vai acontecer com todos os profissionais, né? Não vai ser substituído só aquele profissional que trabalha só com a mão de obra.
com a parte manual. Mas os outros profissionais ou vão ser substituídos ou vão ser transformados por isso. Então, o que eu acho, agora falando especificamente da imagem, ela vai transformar muito o nosso segmento, né? A primeira transformação, acho que vai ser na rapidez com que a gente presta os nossos serviços. Então, sei como é que é aqui, mas lá, por exemplo, às vezes a gente gasta um terço, ou às vezes quase metade do tempo fazendo o laudo, por exemplo. Sim. Né? Então, quer dizer, a gente faz os exames, mas depois tem que laudar esses exames. O que você acha hoje dessa... Eu sou um pouco resistente, tá? Hoje tem esses laudos teleguiados aí, né? É disso que você está falando. De fazer o laudo ali. Porque hoje na área humana já é uma realidade. Sim. O médico está ali fazendo o ultrassom e tem uma pessoa ali por detrás digitando para ele, né? Ele dá uma olhada depois e manda. Adianta o lado, obviamente, né, você consegue ali num ponto fixo fazer um serviço desse. Hoje eu tenho colegas eu acho que tem uma colega aqui em Salvador que tem até uma empresa para fazer laudo, né? Então, eu não sei como é que funciona direito, se você manda um áudio, se você manda alguma coisa escrita. Provavelmente deve ser áudio, né? Um áudio. Essas empresas geralmente são áudios, né? E aí você vem... No raio-x já é realidade, né? Já tem muito teleguiado de raio-x. Agora, do ultrassom, qual é o meu ponto aí? De você restringir o seu intelecto, sabe? Então, na verdade... Você pode até adiantar seu lado ali, mas, pô, você mandando toda hora uma pessoa... Eu faço meu laudo até hoje, eu não colo, eu não tenho frases prontas lá, pega e colo. Todo laudo que eu faço é aquele... O esqueleto ali, e eu vou digitando, vou escrevendo, vou... Então, cara, para treinar minha mente... que o que a inteligência artificial vai fazer é tirar toda essa parte... Ainda não. Mas a gente já está procurando. Porque também, apesar do grande frenesi, na hora que você vai procurar ferramentas realmente práticas para usar no dia a dia, não tem tantas ainda assim. Ainda não está... Não tem tantas, mas já tem, tá? Já tem. Tem para raio-x, por exemplo, já tem disponível comercial, né? Você vai lá, contrata, ela já faz. Mas vai substituir o radiologista? Não. Mas o trabalho que 10 radiologistas faziam, 2 ou 3 vão passar a fazer. Então, na verdade, não que ela vai substituir o profissional, né? Pelo menos o bom profissional, ele vai continuar existindo. Mas onde que o profissional vai ter que entrar? É naquela parte final da impressão diagnóstica, né? Na nossa área de imagem, é naquela parte final, que é a parte mais difícil. Porque aquela parte inicial de descrever lesões, né? Ela vai fazer muito bem, Mário. Né? Então, hoje, por exemplo, já tem máquinas de ultrassom, né, que começam a ser oferecidas, onde a inteligência já consegue descrever padrões, né? Sim. Hiperecogênico, anecogênico, e já começa. Então, essa parte descritiva, né, que eu falo que é a parte do pescoço para baixo, né, onde a gente trabalha com o pescoço para baixo, essa inteligência artificial vai assumir. Isso vai acelerar o processo. Então, ele vai permitir que um profissional hoje, que tem um grande conhecimento, que tem uma grande capacidade de raciocínio clínico, em vez dele fazer 10 exames, né, ele vai fazer 20, vai fazer 30. Então, na medicina humana eu já vejo isso, né? Então, tem uma conhecida que trabalha com radiologia humana, ela fazia até então 100, 200 laudos, hoje já faz 1000 laudos no mesmo período. É o escalonar, né? Ela aumentou 10 vezes a quantidade de laudos que ela consegue fazer. Entendi. Né? E agora, vai existir aquela parte que chega ali na impressão diagnóstica, é quando você vai juntar tudo aquilo que você viu do exame radiográfico, vai dar as alterações ultrassonográficas que você já descreveu, para poder concluir. Essa parte vai continuar como médico veterinário. Essa aí a inteligência não vai conseguir substituir tão cedo, porque é muito complexo para ela. Né? Parece que é um trabalho fácil, mas não. Né? Eu estava vendo, por exemplo, hoje uma notícia de um senhor que, usando inteligência artificial, ele resolveu trocar cloreto de sódio por brometo de sódio, porque o cloreto de sódio, segundo a inteligência artificial, fazia mal e o brometo era um bom substituto. Só que a inteligência não falou com ele que era um bom substituto na parte de limpeza, como produto químico, e não para o ser humano, cara. Acabou se intoxicando com bromo. Sim. Então, assim, é isso que a inteligência ainda não vai conseguir fazer. Ela consegue fazer algumas associações, mas existem associações que são extremamente complexas. Já é complexa para a gente, às vezes, fazer, porque exige muito conhecimento de muitas áreas. Então, o profissional, ele vai continuar com essa parte aí. Né? E aí, já não vai adiantar mais a gente só chegar lá e descrever lesões.
A gente vai ter que ir um pouco além. Então, o profissional que vai se dar bem na área de inteligência artificial, que é profissional que tem uma carga muito grande, que consegue fazer interlocução com as diversas áreas, né? Por isso que eu falo com meus alunos hoje. Está fazendo aqui curso de ultrassom, é ótimo, se qualifique com ultrassom, mas você tem que fazer curso de outras áreas também. Você tem que saber conversar com o clínico. Amanhã, por exemplo, a gente vai ter um curso de olho no domingo, né? Então, eu trouxe aí para vocês uma série de palavras que são típicas dos oftalmologistas. A gente tem que saber conversar. Tem que então, saber. Um profissional de imagem do futuro é isso. Ele vai pegar a inteligência e ele vai conseguir fazer muito mais exames do que ele consegue fazer hoje, porque a inteligência vai estar ajudando ele todo nesse processo do pescoço para baixo, mas do pescoço para cima ele vai ter que continuar trabalhando, né? E principalmente nessa interação para poder concluir ali. E na interação humana, que a inteligência nunca vai trocar. Né? Não, e essa certeza. aí ela nunca vai conseguir substituir. Tá? Mas que ela vai chegar para mudar o mercado, vai. Né? E achar que não vai mudar, que ninguém é substituível, eu acho bom. Isso vai acontecer com a imagem, vai acontecer com a clínica. Com a cirurgia, talvez nem tanto, mas o cirurgião vai ter muito mais ferramentas que ele tem hoje, né? Porque o trabalho manual existe. Por isso também no nosso último curso de intervencionismo eu dei tanto falei, não adianta mais a gente querer ser aquele profissional da imagem que só vai ali, faz um ultrassom de gestação, ultrassom de piometra, né? Porque a gente tem algum grupo de colegas que eu percebo também que só quer trabalhar com o feijão com arroz. Ele não quer dar um passo a mais, né? Então, assim, a gente tem que é aquele candidato a se lamentar lá na frente. Isso, né? A gente tem que ir nos preparando com novas ferramentas também. Né? E aí tem toda a parte de intervencionismo, tem a parte dos estudos contrastados, da elastografia, da parte de intervencionismo. Então, a gente tem várias ferramentas que vão agregando a esses profissionais mais valor no mercado, né? Para aí sim ele poder cobrar o preço que ele acha justo aí por esse valor que ele vai desenvolver. Mas que ela vai mudar nosso mercado, eu tenho a mínima dúvida. Ela vai mudar. Perfeito. Né? E já está aí. Tá? Então, por exemplo, na parte de raio-x, se você quiser chegar lá, eu quero montar um serviço de radiologia, mas não tem um radiologista. Já tem. Tem pelo menos ali, da última vez que eu procurei, foi em janeiro, tinha 10 ou 15 serviços pagos já de inteligência artificial para radiologia. Você vai lá e paga. Ela não vai ser lançada. Já foi lançada. Já foi lançada, tá lá. Mas ainda não foi homologado. Sim, mas ela não está fazendo. Você não vai usar ela para emitir o laudo final. Você vai usar ela para acelerar o seu processo. Então, o seu radiologista lá, ele passa a imagem pela inteligência e quando o profissional vem fazendo o laudo, então, né, ele já tem muita coisa descrita, claro, ele vai ter que perceber o que ainda é falha, vai ter que corrigir, mas isso vai acelerar muito o processo dele, né, para atender. Então, assim, isso é inevitável, né? E uma outra coisa que me preocupa, né, é o quanto que a veterinária brasileira está disposta a substituir os profissionais por essas inteligências. Então, o que eu digo é o seguinte, o quanto que o serviço, por exemplo, de radiologia, de teleradiologia nosso, é qualificado hoje para realmente ser melhor do que a inteligência vai oferecer. Você entendeu? Nós temos no Brasil ainda uma heterogeneidade muito grande de serviços, né? A gente tem serviços realmente assim, extremamente qualificados, comparável com outros de outras partes do mundo, mas ainda temos serviços ainda que ficam um pouco acima do amadorismo. Então, o que eu percebo, e isso eu estou falando não só da imagem, tá? Estou falando da veterinária como um todo, né? Então, me preocupa um pouco isso. Ou esses profissionais que ainda começam a oferecer um serviço muito básico ainda, sem uma qualificação muito grande, dão um jeito de acelerar muito, né? Ou eles vão ser eliminados do mercado, porque em alguns trabalhos a gente vê a inteligência com uma taxa de sensibilidade muito alta, mesmo comparado com colegas com uma formação melhor até do que a gente vê aqui na média do mercado brasileiro. Né? Porque quando a gente fala em um especialista brasileiro, às vezes ele é um pouquinho diferente da gente falar de um especialista com formação em outros mercados, né? Porque aqui no Brasil a nossa formação de especialista ainda é muito heterogênea, né? A gente tem um especialista que fez o curso de final de semana, que fez uma pós-graduação de 360 horas, aquele que fez uma residência de 2 anos, aqueles que passaram pela prova dos colégios específicos, né? E, enfim, ainda é muito heterogêneo o nosso mercado de especialista. Então, eu acho que nesse mercado tão heterogêneo, a inteligência tem uma capacidade
de provocar um estrago muito grande, né, para aqueles que não buscarem realmente uma qualificação. Eu vi até um rapaz falando no Instagram um dia desse, a diferença de especialização, especialista e especialidade, né? Ele dividindo aí o que é. Muita gente fala, eu sou especialista. Você tem que ter. O especialista, se não me engano, ele tem que ter feito a prova lá da sua área, né? A especialidade, você tem uma pós-graduação. E o outro é aquele que está ali no dia a dia, né? Tem a prática do negócio. Mas eu tenho visto hoje, talvez a internet nos ajude a isso, né? A gente vê muitos colegas se destacando hoje no nosso meio da imagem, né? A gente tem uma galera nova boa aí, né? Que tá surgindo, né? Que tá bem empenhada, que tá trazendo conhecimento, que está trazendo cursos de qualidade, pós-graduação de qualidade. Então a galera, eu acho que tá buscando, tá mais fácil você preparar um profissional mais rápido, né, assim ele queira, do que antigamente. Porque a minha curva de aprendizado demorou um pouco, porque eu não tinha muito acesso, a gente tinha que ou sair para São Paulo. Quando eu comecei, curso de ultrassom para você fazer, os profissionais tinham que vir na sua cidade. Então, assim, não tinha NAUS, não tinha NexVet, não tinha o CPT, né? Então, eu tive curso com Miriam e com a Cibele, elas vinham aqui em Salvador, vai ter curso de Cibele e Miriam em Salvador. Isso a gente aproveitava e fazia. Hoje você tem uma dinâmica, inclusive o uso online, né? Sim. E muita gente fala, tem os prós e contras do online, né? Muita gente que compra e não. O online tem o seu nicho, né? Não é um curso para você fazer e comprar o online e sair fazendo ou achar que aquilo ali é um curso para quem já faz ultrassom, no meu ponto de vista, tá? Para quem já faz e quer se especializar, quer ter trocar uma ideia com o colega de forma remota, entende? Tem o seu espaço. Então, hoje, para um profissional se qualificar, não está tão difícil como era antigamente. Não, buscar conhecimento hoje está bem fácil, né? Assim, ele está bem difuso, seja gratuito, seja pago, tem muito conhecimento na internet. Na internet, muito artigo hoje publicado. Hoje em dia você consegue ter acesso a qualquer tipo de artigo científico. Antigamente, na faculdade da gente, né, você tinha que ir lá na biblioteca. Hoje você tem grupos de WhatsApp, você tem colegas, mas o artigo está sendo compartilhado. Eu estou no grupo do Improvet, lá do Vicente, que é uma galera tá lá dentro. E inclusive o Paulo, né, a Camila me deu mentoria. Então, você tira uma dúvida ali, os colegas já vêm com o artigo lá. Ó, lê esse artigo. E já traduzido. Né? Hoje você pegou ali a barreira da língua. A barreira da língua antigamente pra gente, eu pelo menos até hoje não aprendi a falar inglês, mas hoje você joga ali. Mas, ao mesmo tempo, apesar de ter muita informação, ela está muito desorganizada às vezes também. Então, isso. Você acha que está desorganizado em que sentido? Não, porque tem muita informação mesmo. Foi jogada muita informação. A internet te dá acesso a muita informação, mas ela está muito solta também. Ela não está tão organizada. E, às vezes, nesse caminho do aprendizado, você precisa de alguém para te orientar, né? Por onde passar para que você vá. Nunca vai deixar de existir, né? Sim, então assim, o que me preocupa um pouco da formação dos especialistas de uma maneira geral hoje no Brasil, nas diversas áreas, tá? É que já demos um passo, que foi as provas dos colégios, das sociedades, para oferecer o título. A gente tem que dar um outro passo, que é tentar tornar mais homogênea a formação desse especialista. Você entendeu? Então, hoje você tem especialista que fez mestrado, doutorado, tem especialista que fez um curso de especialização, tem especialista que só trabalhou na área há muito tempo, né? Mas a gente tem que daqui para frente, talvez, pensar um pouco em homogeneizar essa formação, para que a pessoa tenha um roteiro a seguir nessa formação até ela chegar a fazer a prova e se tornar especialista. Eu acho que essa formação aqui no Brasil que ainda está um pouco falha. Então a gente tem cursos diversos, tem cursos de diversas duração, conteúdos, isso é muito bom, porque a informação fica mais fácil. Fica de retalho, né? Isso. Só que a gente também acaba tendo profissionais bastante heterogêneos pelo país todo, né? Com níveis diferentes de formação.
Né? Então, eu acho que talvez o desafio para a próxima década aí seja a gente homogeneizar mais. Né? Ter um consenso isso, ali, o né? que seria o mínimo para que esse profissional tenha durante a sua formação, que tipo de orientação que ele tem que ter, que tipo de prática que ele tem que desenvolver, para que sim, aí ele chegue a fazer a prova lá na frente e a prova seja, na verdade, mais um atestado final e não só uma prova, né? Mas um atestado final de tudo aquilo que ele desenvolveu durante esse tempo de formação aí que a gente que o profissional hoje demora para se tornar um especialista. Tá? E eu acho que a inteligência artificial, inclusive, pode ajudar bastante nesse processo aí de formação. Né? Então, hoje, quem utiliza a inteligência artificial, inclusive para o aprendizado, consegue desenvolver muito mais rápido. Né? Eu sempre falo no pacote da mentoria, né? Eu sempre trato, eu percebi isso ao longo do tempo, que para você desenvolver um profissional, não adianta só você entregar a parte técnica para ele. Né? 3 meses é uma vivência. Então, é preciso desenvolver outras habilidades, né? As soft skills e as hard skills, que hoje se fala muito no meio corporativo, né? Habilidades técnicas e emocionais, de grupo, né? Como você vai vender o seu serviço, como é que você vai se relacionar com o seu cliente. 80% da fidelização do cliente é como você se relaciona com ele. Né? Obviamente, você está entregando um serviço ali, a pessoa te chama para fazer um ultrassom, o mínimo é você entregar a técnica. Né? Ele está te chamando para isso. Mas para você fidelizar, não basta você ir uma vez só. Me chamou. E aí, vai continuar te chamar, você vai conseguir fidelizar esse cliente. Então, entra uma série de outras habilidades que você precisa dominar ou desenvolver ao longo do tempo para que você seja competitivo. Sim. Né? E hoje a IA, né, essas técnicas, né, hoje é inconcebível você, uma pessoa do meio da gente, né, não ter um celular, não saber operar um celular. E aqui você tem banco, aqui você tem uma série de coisas, né? Inclusive o Instagram. Eu sempre falo com meus alunos, me ajuda na minha mentoria o Instagram. Por quê? Eu tenho uma rotina, mas eu não escolho os casos que vão me aparecer. Claro. E eu tenho colegas que estão aí no Instagram postando uma intussuscepção, um caso que ele pegou, que às vezes é raro da gente pegar. Então, vai agregando para aquele aluno que está ali comigo. Então, eu sempre indico Instagrams de colegas, segue esse, tem que estar ali todo dia, tirando um tempo para poder estudar pelo Instagram. Então, tem colegas que colocam não só a imagem que a gente precisa ver, como o descritivo. Que às vezes até naquela descrição você já pode colocar aquilo ali no seu laudo. Já serve como você de parâmetro para você descrever a alteração. Né? Tem muito Instagram muito bom aí. Então, você vê que é um conjunto que você precisa estar desenvolvendo, né, ao longo do seu processo. E a IA hoje eu uso a IA para poder elaborar textos, prompts, né, para mim, e vai me desenvolvendo também de forma intelectual, para eu poder, minha cabeça ficar mais ágil, né, no que pergunta. Quanto melhor você faz a pergunta, melhor ela te entrega. Então, é preciso a gente estar atento, né, a essas tecnologias e mergulhar nelas, né, para a gente poder... a informação chega ali rápido, o que é que saiu novo, o que é que a galera tá falando. Você fica muito ermitão, fica muito... não quero isso, não quero mexer, não tenho nem Instagram. Eu tenho um colega hoje na área aqui, que roda com a gente, que não tem nem Instagram. Não dá, né? Eu acho que pelo menos para a gente poder seguir aí as pessoas e ter esses nortes, né? Eu falo assim, que ter colegas de referência sempre é bom, né? Para a gente poder estar atento ao que está acontecendo e aí se inspirar, né? Tem colegas que realmente são verdadeiras inspirações na área aí. E um terceiro ponto que eu falo, assim, além da parte técnica, além dessas soft skills aí que você descreveu, agora começa a surgir preocupação também com a parte mental, né? Sim. Com a saúde mental. Eu acho que essa é outra área que os profissionais vão ter que começar a se preocupar. Digo mental e espiritual, não sei se você está querendo falar as duas coisas. É dessa saúde mental que a gente tem que começar a se preparar, né? Sim. Porque hoje, com esse tempo de trabalho que a gente vai ter, com todos esses desafios que a gente está discutindo aqui, né? Cuidar da saúde mental
tanto individual quanto das equipes, vão ser muito importantes, né? Outra coisa começa a ganhar uma importância grande aí, inclusive na legislação também começa a ser cobrada, que as empresas se preocupem com isso, né? É você que tá hoje, tem uma empresa, né? A gente começa a perceber que hoje em dia a gente tem que preocupar com a parte técnica, óbvio, já é o feijão com arroz, tem que desenvolver essas outras habilidades do relacionamento. Você chegou a contratar empresas para poder gerenciar lá, né? A gente teve empresas que são consultoras, né? Sim, em diversas áreas. Isso, a gente sempre fez consultoria. Qual foi a sua experiência com consultoria? Você acha que vale a pena? Vale muito a pena, né? Vale, né? Vale. Tanto colegas especializados dentro da área, igual você citou aqui o Vicente, né? Tem o Gioso também, acho que é o Gioso conhece demais, né? E tem diversas outras áreas, colegas de diversas consultorias que pode ajudar aí. E tem colegas que oferecem consultorias individuais, não só para a empresa. Sim, né? sim. De orientação de carreira. Life ali, Isso. Tem colegas que oferecem orientação de carreira. Sim. Né? Então, assim, tem vários colegas que a gente já utilizou ao longo dos anos, à medida que as necessidades vão aparecendo, não tem como você dominar todas as áreas, por mais que você queira estudar. Ainda mais a gente que está ali no operacional do dia a dia, né? Então, a gente acaba, sim. Eu acho que as consultorias são muito válidas, né? Principalmente se você tem referências de colegas que já trabalharam com elas, a gente sempre busca consultorias que já trabalharam. E que entendam mais da área veterinária, que existe algumas especificidades, né? Então, assim, consultores específicos da área têm que ter essa vantagem, que eles conseguem filtrar as informações da consultoria específica para a nossa área, né? Por isso que eu gosto muito dos consultores, assim, específicos. Mas mesmo tem vários consultores que não são da área que podem ajudar bastante aí, tanto individualmente o profissional que trabalha sozinho, como o profissional liberal, quanto para empresas também, claro. Sempre vão ter consultores que vale a pena. Né? Eu acompanho um empreendedor, ele não é veterinário, ele tem uma clínica veterinária, eu já trabalho com ele há uns 7 a 8 anos, e eu vejo o quanto ele se esforça para poder... Ele fez uma mentoria, tem foi um ano, terminou agora há pouco tempo, com o Gioso, e você vai percebendo o quanto ele vai evoluindo, né, no processo. Às vezes a galera fala, não vale a pena, não sei o quê, tá fazendo isso pra quê, não vai dar nada. Aí você vê, ao longo do tempo, o cara vai começando a entender o jogo, o cara vai começando a se desenvolver. E eu vou falar uma coisa aqui com você, que é um desabafo também, Euler. Ele não é veterinário, ele é um empreendedor, é um cara que começou com... Ele tinha um pontinho e aí botou uma clínica, começou a vender uma ração, começou a vender, daqui a pouco ele montou um consultório, aí trouxe um veterinário, e aí um dia eu estava lá fazendo ultrassom, ele falou, doutor, vou fazer um 24 horas aqui, e eu olhando assim para ele, meio assim, sim. E aí hoje ele já mudou de ponto, ele tem uma clínica 24 horas, né? E eu fico olhando, mano, o cara hoje paga o salário dos colegas veterinários que estudaram 5 anos, né, para poder ser veterinário, tá ganhando ali. Tudo bem, foi o que você falou. Cada um tem o seu, né, o objetivo, tem o seu, mas o cara quis crescer, o cara empreendeu, o cara não foi para uma faculdade. Então não é só porque você tá numa faculdade, você tem uma faculdade que você vai se destacar, o que você vai, né? É aquele espírito de querer realmente, onde é que eu tô precisando melhorar? Porque muitas vezes você vê um veterinário formado, aí vem para mim, para mentoria, e acha que é só para ali fazer. Não, mano, você tem que entender de investimento, né? Porque muitas vezes você vai ganhar, você tá ganhando 20 mil aqui na ultrassonografia, mas você tá gastando 21. Tá valendo a pena? Você precisa entender também de como funciona a economia, de como é que a gente está passando hoje, né, a situação do país, aonde você investir, como é que você tem que fazer o negócio acontecer para você não se atrapalhar. Então é uma série de coisas, né, para você poder ter o objetivo esperado. Sim. Não, com certeza. Eu acho que essa busca por informação, né, já mostra aquela pessoa que tem maior potencial de dar certo. Quer dizer, não quer dizer necessariamente que ela vai dar certo, mas a pessoa que busca informação, seja na área técnica, seja na área empresarial, né, já
mostra que a pessoa que quer mudança, né? Provocar mudança, ela é necessária para a evolução, né? A evolução só se dá através de mudança. Quer dizer, toda evolução, se a gente olhar a biologia, toda evolução se dá através de mudanças no DNA, que vão criando seres que vão se adaptando melhor. E a gente tem que buscar isso, né? Eu tinha uma orientador que falava assim, se até o câncer evolui, né? A gente também tem que evoluir. É pior né? que é. Era uma brincadeira que ela fazia, ela trabalha com oncologia e falava, vamos, você tem que evoluir também. Tem que evoluir, justamente. Né? Então, assim... Essa mentalidade que eu tento trazer para os alunos, entendeu? Gente mudança. Meu irmão, olha por outras facetas também. Muitas vezes o aluno vem só com aquele olhazinho ali, eu quero aprender ultrassom. Calma, meu irmão, não é só aprender ultrassom, você vai aprender uma série de coisas. Você vai aprender conviver, viver, você vai aprender se relacionar dentro de casa, com seu pai e com sua mãe também. É uma geração que hoje, não sei se foi da sua mãe, ainda mora com pai, com mãe, é uma galera que ainda tá... Mas, enfim, não quero entrar nessa celeuma aqui. Não tem aquele espírito empreendedor de sair para o campo, de sair, né, de fazer o negócio acontecer. Então, é uma série de coisas que a gente tem que começar a mexer para poder desenvolver o profissional ali dentro, claro, né, mais completo. Então, acho que é por esse caminho. Para a gente, já chegando aqui nos finalmente, Euler, para a gente fazer nossas considerações, como é que você enxerga a veterinária? Né? Eu sei que a gente olhar para o futuro, né, é sempre um desafio, mas como é que você enxerga hoje? Você tem uma carreira de 20, 25 anos? Isso. 25 anos. Então você já viu muita coisa, né? Então, cara, eu acho que assim, a veterinária está evoluindo assim como à medida que a sociedade vai cobrando dela novas posturas, né? Então a gente vai observando, né, aí falando específico na área de pequenos animais. Então a gente vai observando a mudança da relação do ser humano com os pets, né? E essa mudança é que vai também condicionando as mudanças que a gente tem visto na veterinária, ao meu ver, né? Então, eu acho que a gente já vem numa evolução muito grande e eu acho que o profissional agora, daqui para frente, aí vai ter que pensar nisso, né? Eu vou estar tratando cada vez mais de um paciente que tem uma importância cada vez maior no núcleo familiar. A gente até falou isso no podcast passado. E à medida que existem novas exigências, os tutores também vão se disponibilizando a arcar com novos custos, mas também vão exigir do mercado veterinário novas posturas, né? Então, é nesse sentido que eu vejo, por exemplo, os planos de saúde ganhando maior relevância, assim como já aconteceu na medicina humana, vai ser inevitável os planos de saúde. E aí nós, como profissionais, vamos ter que saber como nós vamos lidar com isso, e cada profissional, cada empresa vai ter que lidar. Eu vejo grandes cadeias de clínicas entrando no mercado, assim como a gente vê nos Estados Unidos, na Europa, né? Então, às vezes, você tem grandes cadeias de clínicas nacionais, grandes redes de franquia, né? A gente já viu isso acontecendo na parte de pet shop. Você vê isso como uma ameaça? Não, é natural do mercado, é um movimento, né? Uma evolução natural do mercado. E aí os profissionais vão ter que entrar e vão se adaptar, vão se criar novas oportunidades, né? Novos desafios, né? E essas empresas que vão se criando vão movimentando o mercado e a gente vai ter que se adaptar a esse novo mercado aí que vai surgindo. Não adianta. Então, por exemplo, o plano de saúde tem suas vantagens, tem suas desvantagens, né? Então, ele vai dar, talvez, possibilidade de se realizar procedimentos mais complexos, porque o tutor vai ter condições, através do plano, acessar esses procedimentos. Às vezes, alguns tutores hoje não têm condições, mas, ao mesmo tempo, o relacionamento com o profissional pode criar algumas dificuldades. E a gente vai ter que se posicionar nesse mercado. Eu não vejo assim que seja barreira ou seja dificuldade. É uma realidade que a gente vai ter que enfrentar. Então, plano de saúde, grandes redes de clínicas, eu acho que é isso que vai movimentar o mercado. Já está estabelecido lá em Belo Horizonte plano de saúde? Já tá, aqui em Salvador está começando a entrar, começando a criar... Olha, a gente já vê lá, assim, muitos tutores já aderindo aos planos, né? Principalmente aqueles planos que investem mais em marketing, sim, claro. Sim, óbvio.
Né? Então, Já está a nível nacional, né? Isso. Então, quanto mais o plano desenvolve marketing, mais os tutores vão aderir. Vai ser todos? Não, a gente fez uma pesquisa até com nossos clientes lá na clínica sobre plano de saúde, quais é que... A gente viu que ainda a maioria dos tutores ainda não acham que vale a pena ter um plano de saúde. Mas eu acho que vai ser uma evolução natural. Acho que vai ser 100% dos tutores? Não. Mas vai ter uma faixa dos nossos tutores que vão aderir ao plano de saúde. Outros não, vão achar que não vale tanto a pena, né? Outros não vão precisar disso. Então, vai existir diferentes nichos de mercado, né? E o plano de saúde vai ser um deles, né? Aí, as grandes redes de clínicas já começaram a surgir já. Então, lá em Belo Horizonte, algumas clínicas já foram compradas por grandes redes nacionais, né? A gente já tem fazendo as fusões, né? Isso, já tem informações aí de grandes redes que já estão se fundindo, se programando para entrar, assim como aconteceu no mercado de pet shop, né? Que já se formou grandes empresas como a Pets, né? depois comprou a Cobase. Vai acontecer a mesma coisa no mercado de clínicas e hospitais Você também. Estaria disposto a uma proposta dessa em algum momento com a DUI? Você já pensou nisso? É uma realidade? Então, são parcerias que aí a gente volta no início da conversa. Desde que você tiver uma visão, valor parecido com o nosso, eu não vejo também problema. Não vou falar que a gente é totalmente fechado a isso, porque vai depender de que tipo de parceria que se propõe, que momento que se propõe essas parcerias, né? Mas que isso vai acontecer ao longo do tempo, né? Nos diversos mercados. Mas vai acabar com a clínica pequena? Não, vai coexistir, né? Vai ser um ambiente onde você vai ter o profissional liberal, vai ter aquele profissional que trabalha volante, você vai ter as clínicas pequenas, as clínicas médias, as grandes redes, e vai ter cliente para atender todos esses públicos para atender todas essas demandas aí, né? Mas isso é o que vai acontecer. Tá? Agora, o que vai acabar? Não vai acabar. As pessoas vão ter que só se adaptando a esse processo e cada empresa, cada profissional vai ter que ver em que nicho que ele vai se encaixar desse novo mundo da veterinária. Mas que eu acho que a gente vai ter que ir para um outro patamar de atendimento, isso vai, né? Porque do jeito que a gente via antigamente já não é mais, tem técnicas e costumes que eu via na minha época que já não existem, graças a Deus, já evoluiu. E daqui algum tempo, algumas técnicas e costumes que a gente ainda normaliza hoje em dia também não vão existir mais, né? Então, isso vai mudar, né? Então, a relação com os tutores vai mudar, a inteligência artificial vai trazer alguns tutores para um outro patamar de discussão com o médico, né? Outro dia eu discutindo com a tutora extremamente inteligente, não era da área médica, né? Uma pessoa extremamente inteligente que usa inteligência artificial e assim, eu vi que a qualidade de informação que ela tinha, não estou falando que ela é uma veterinária, uma expert, mas a qualidade de informação que ela tinha já é muito maior do que aquele tutor que lia alguma coisa no Google. Não é a mesma coisa mais, tá? Não, e vai mudar muito daqui para frente. Então, isso também vai trazer outra qualidade de discurso e de relação entre tutor e veterinário. A gente vai ter que ir se adaptando. E o profissional que não se adaptar, ele vai estar fora do mercado, infelizmente, né? Então, eu acho que é por aí que a gente vai caminhar nos próximos anos aí. E ainda bem que está evoluindo, né? Eu acho que grande parte dessa evolução é para coisa melhor. Hoje eu vejo a veterinária muito melhor do que há 25 anos atrás, assim, mas gigantescamente melhor. Se a gente for discutir, né, como era a veterinária em 98, quando eu formei, ou quando eu fazia estágio ainda em 94, é muito diferente. E graças a Deus que evoluiu. Mas eu ainda tenho alguns resquícios, assim, assado. Tem muita coisa ainda que tem que evoluir, óbvio, né? Igual eu falei, existe no Brasil um mercado extremamente heterogêneo dentro da veterinária, né? Então, a gente tem aí desde clínicas que se comparam a grandes clínicas do mundo e, sim, existe ainda clínicas que ainda estão numa outra realidade, mas isso tende a sumir, não adianta. Assim como várias das práticas que eu via como correntes, a maioria das clínicas que praticavam já não praticam mais hoje, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, várias práticas que hoje podem ser questionáveis também vão deixar de ser praticadas pela maioria das clínicas. E quem que vai regular isso? Né? Não vai ser conselho fiscalizando, não vai ser a vigilância sanitária fiscalizando. Quem vai fazer essa evolução é o próprio mercado. Sim, você entendeu? Porque os tutores vão regular esse mercado. É assim que acontece. O tutor regula o mercado. Você entendeu?
porque o mercado está ali para atender os tutores, os seus pets, né? Então, a gente recebe desses tutores o que a gente espera, que é o pagamento pelos nossos serviços, mas eles também vão exigir da gente um serviço dentro da expectativa deles, né? E não adianta ficar lutando contra isso, porque o mercado vai se regular, né? A grande vantagem do mercado é essa, né? Que ele vai regular, né? Então, os bons profissionais vão evoluir, os que não são tão bons não vão evoluir menos. Basicamente, eu acho que é isso. Não, você falou tudo. Agradeço demais, né, você ter vindo. Amanhã a gente vai ter um curso aqui em Salvador, né? Você veio ministrar pela segunda vez aqui um curso pra gente. Isso. A gente vai ter um curso de tórax e ocular. Decidimos fazer esse bate-papo hoje mais abrangente para a gente trazer sua experiência, né? Falar com a galera aí que tá nos escutando o quanto é importante, né, essa caminhada, trazer a experiência de cada um. E deixa uma mensagem aí para a galera que está começando, a galera que está... O que é que eu vejo? É muita insegurança, né? E é normal para aquele que está entrando no mercado. A pergunta, tem espaço para mim? Então, Doutor, tem cara, tanta gente entrando, tem espaço para mim? Então, sempre tem espaço, sabe? Assim, eu não gosto muito de alguns colegas que tentam tornar a coisa impossível no discurso. Quer dizer, o colega às vezes faz um discurso de como se a coisa é tão difícil que não vale nem a pena tentar, nem iniciar. Não, a caminhada é longa, a caminhada ela é contínua, né? Eu acho que o pulo é esse. É você a não continuidade. desistir. É a né? continuidade. É a continuidade, Até né? Seja em qualquer área que você vai trabalhar, na sua vida pessoal, o pulo na sua do vida gato profissional. Aí, tá é não desistir. Exatamente, é a continuidade. Eu sempre falo, mano, então, eu consegui. Mas toda caminhada começa com o primeiro passo, né? E parece que vai ser impossível, mas se você se apoiar em bons orientadores, em boas pessoas para trabalhar do seu lado, escolher pessoas que realmente vão te agregar, né? Não só profissionalmente, mas como pessoas também, que vão te estimular quando você precisar de um estímulo, que vão te falar, calma, vai devagar, porque... Olha por outro lado aqui. Que vamos ver esse outro lado. Então, acho que, assim, não desanima, né? A veterinária é uma profissão, assim, que nunca me decepcionou. É uma coisa impressionante. Eu tenho 25 anos de veterinária. É claro, você vai ouvir todo veterinário, e eu também já tenho momentos que eu falo, nossa, eu queria largar a veterinária. Mas não larga, né? Não larga porque é uma profissão que não decepciona a gente. Né? A gente... É verdade. Uma profissão que eu vejo nesses 25 anos, ela é evoluindo e dando novas oportunidades que vão crescendo assim, de maneira exponencial. Né? Eu não conheço tantos outros profissionais, a realidade, né, de outras profissões, mas assim, eu fico impressionado como que a veterinária, ela vai te dando oportunidades, uma atrás da outra, sabe? E você vai, se você for abraçando essas oportunidades, você vai sim galgando, né? E às vezes, igual eu falei no início, às vezes o que eu queria mesmo não deu certo e abriu outra porta e deu super certo. Então, assim, fique atento também nessas oportunidades, não fique agarrado, não, eu tenho que mexer só com ultrassom, senão não vou ser um veterinário feliz. Não, tem tanta coisa para mexer dentro da veterinária, né? Hoje eu vejo, assim, algumas áreas que dá até vontade, assim, de largar, se eu tivesse já 25 anos, largar para começar em outras áreas, porque tem algumas áreas pouquíssimo ainda explorado pelos colegas, sabe? Então, também não tenha medo de mudar o foco da carreira, se for necessário, porque tem muita área dentro da veterinária. Mas é uma profissão que eu acho que se eu fosse começaria de novo na veterinária hoje, começaria. Eu também. Começaria porque também, sem dúvida. É duro, a gente reclama, todo mundo reclama, a gente fala mal, mas é só por hábito que a gente reclama e fala mal. É verdade. Porque realmente é uma profissão, assim, realmente maravilhosa nesse sentido, assim. Eu falo que é até um privilégio. Eu estava discutindo outro dia com uma advogada, a cliente nossa, né? Ela estava lá e a gente conversando sobre as profissões, ela falando da dela e eu da nossa, né? E ela falou, eu também queria ser veterinário. Eu falei, quem não queria? Né? Quem não queria ser veterinário? É verdade. A gente tem que lembrar, assim, até o porquê que a gente quis ser veterinário. A maioria quis ser veterinário porque gosta de mexer com os animais. E a gente tem essa chance todo dia. Quem que tem chance de mexer? Rapaz, com que gosta todo dia, cara. Eu tenho um nicho que eu trabalho, que são os animais exóticos. Quando eu vou no zoológico, eu acho uma coisa maravilhosa. Aquele ambiente ali me deixa uma criança. Eu fico igual uma criança. Que profissão que você tem chance de trabalhar com o que gosta todo dia. Não é? Você trabalha por amor? Todo dia, não. Né? Trabalha por dinheiro também, mas assim, é uma profissão que tem muita oportunidade. Então, assim,
Claro. Cada um tem uma realidade com a profissão. Eu sei que tem gente que já sofreu muito nessa profissão. Por isso que eu falo que hoje a saúde mental tem que ser um dos focos individuais e de equipes, né? Porque talvez seja grande problema hoje da decepção, não é, às vezes, com a profissão em si. São os desafios diários. E a gente se cuidando também, a gente vai conseguir superar esses desafios. Mas não desistam da profissão. É uma profissão maravilhosa. Maravilha, meu amigo. Okay. Muito obrigado. Muito eu obrigado. Que agradeço de novo. Por estar aqui, viu? Estar aqui em Salvador. Amigo, a casa tá aberta aí, as portas estão abertas. Maravilhosa essa cidade aqui. Viu? Valeu. Um abração, tudo de bom. Até mais, pessoal. Valeu. Tchauzinho.